A musicoterapia, através do ritmo, melodia e harmonia, pode ajudar no tratamento de diversos distúrbios de doenças de natureza orgânica, tanto psíquica, emocional e cognitiva. É uma espécie de terapia através da música. E para entendermos melhor sobre esse método de terapia, vamos bater um papo para lá de especial com a Andressa Toledo, que é musicoterapeuta. Seja muito bem-vinda, Andressa, tudo bem? Olá, Cleisna, estou ótima, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom falar um pouco sobre essa ciência que é a musicoterapia e que eu tenho testemunhado contribuir com a vida, com a qualidade de vida, né? De entregar, devolver qualidade de vida para tantas pessoas. Nossa, isso é muito importante. Explique então pra gente um pouquinho sobre a musicoterapia, a sua importância para a saúde. Adorei a definição que vocês colocaram, é bem por aí mesmo. A musicoterapia, muitas vezes as pessoas acreditam que a musicoterapia utiliza só da música em si para poder desenvolver alguma atividade terapêutica, que não necessariamente é isso. A gente pega todos os elementos que constituem a música, então o ritmo, a melodia, a harmonia, elas passam a ser pra gente uma ferramenta, vamos dizer assim, onde a gente vai utilizar, pensar em aplicando determinadas técnicas musicoterapêuticas para poder atingir um objetivo final que a gente tenha com aquele cliente nosso. E eu trabalho há mais de 14 anos com a saúde mental, utilizando a musicoterapia, e é muito interessante o quanto a gente percebe os benefícios que a música, que o fazer musical, que a experiência musical, e aí a gente não tem a finalidade estética, a nossa finalidade são objetivos não musicais, ou seja, que sejam funcionais para a vida da pessoa, né? E até tinha comentado com a produção, eu falei assim, pessoal, bora lá, trouxe um instrumento para a gente poder vivenciar na prática um pouquinho assim do que é a musicoterapia, porque muitas pessoas associam, quando a gente fala em musicoterapia, acho que a pessoa vai deitar para relaxar, para ouvir uma música, e é muito mais amplo do que isso. Isso é uma das técnicas, mas é muito mais amplo do que isso, porque a gente tem a musicoterapia ativa, que é de fazer, né? E aí eu convidei, pessoal, vamos aqui movimentar, vamos comigo aqui, de repente, construir, para a gente poder ilustrar um pouco melhor para as pessoas que estão em casa, para compreenderem melhor o que seria a musicoterapia na prática. E esse método, você o leva para as clínicas, para os hospitais, ou você tem um consultório? Na verdade, hoje a musicoterapia, a gente atua em várias áreas. Eu atuo na área de saúde mental hoje no consultório, trabalhei durante muitos anos em um hospital psiquiátrico, onde o foco realmente era devolver a qualidade de vida. É interessante porque quando a gente fala em doença, muitas pessoas acham que que saúde, na verdade, é a ausência de doença. Só que a Organização Mundial de Saúde, ela já estabelece que saúde é o estado de completo bem-estar físico, psíquico, mental e ainda também espiritual, né? Então, dentro da área da saúde mental, a gente trabalha muito com essa perspectiva. O Hospital do Câncer trabalha muito com o foco do paliativo, né? Para diminuir, minimizar um pouco a dor, o sofrimento, para devolver essa qualidade de vida. Então, não necessariamente quando a gente fala de processo de cura, que é cortar definitivamente, só vai ter cura numa determinada na saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, se acabar definitivamente. Não é assim. Depressão e ansiedade, para começar, ela nem existe uma cura total, né? Existe a estabilização dos sintomas. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, para que a pessoa ela possa realmente ter qualidade de vida, pegando por base essa definição da Organização Mundial de Saúde, né? Da definição do que é saúde. Então, nessa definição aí, tá todo mundo doente, então, Não é? Chega até ser assim, uau, né? Uma utopia, quem sabe? Não sei, mas é uma busca. Até vendo aqui uma senhora, né, de 104 anos, com aquela lucidez toda. É interessante porque na maioridade, né, nessa fase idosa, a gente muitas vezes não se prepara antes. E tem pessoas que já, de certa forma, recebem essa educação e muitas vezes dentro da própria igreja, né, vi que ela tem um vínculo muito forte. As pessoas são muito convidadas a isso, né, a buscarem se preparar para o futuro, a olhar o que está acontecendo em volta, a viver realmente o presente. Porque quando a gente fala, por exemplo, hoje o mal do século, depressão, ansiedade, a depressão é viver muito no passado. E em muitas ocasiões, dentro da terapia, da musicoterapia, que eu trabalho muito com o enfoque da musicopsicoterapia, a gente muitas vezes precisa de mergulhar ali no passado, sim, conectar com a história. Mas o idoso muitas vezes precisa de fazer isso porque há determinados momentos na vida que tem uma ruptura
nossa sociedade, de certa forma, ela contribui para isso de que quando chega aos 60, 70 anos, acabou a vida. E não é assim. Na verdade, é uma fase diferente, que precisa de ter uma adaptação diferente. Quando ela trouxe, né, a memória dela, aquela lucidez. Quando eu desenvolvo atividades como a musicoterapia, leitura, tudo que estimula o cérebro, consequentemente, eu estou me prevenindo de futuramente ter algum tipo de demência, né? Que interessante. Dá uma demonstração aí pra gente de como que você usa a música para ajudar nesse processo de cura. Tá, eu hoje trouxe aqui um foco pensando um pouco no idoso. A gente, não necessariamente no idoso, assim, nessa faixa etária dos 40, 50, que normalmente é uma faixa etária que as pessoas buscam mais essa conexão consigo mesmo. Então, pessoal, né, a gente aqui nos bastidores, eu falei, Cleide, é o seguinte, para eu ilustrar, eu queria muito, fiz até não preenchi uma ficha musicoterapêutica, mas eu dei uma averiguada, uma investigação para me conta um pouco da sua relação com a música. A Cleide, eu não sei se vocês sabem, a Cleide é cantora. Fui! Né? E achei o máximo a história, a sua conexão, vindo lá do seu pai com a música. Eu falei, traz uma música que você gosta, que fez parte da sua história, vamos cantar comigo? E ela topou, então vamos com uma música. Vamos. Só para ir cantar com a gente? Chama Estrela, né, do Gilberto Gil. Vamos lá? De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorri. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Também sei que pode acontecer de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Então. E se eu tivesse num setting terapêutico, eu ficaria novamente repetindo essa primeira, essa segunda estrofe, para conectar você com a sua história, para resgatar memórias, experiências. E às vezes, pelo fato de a gente trabalhar com a música, né, a música sendo o nosso elemento maior, a nossa ferramenta maior, as pessoas acham que a gente não conversa. Né? Sim. Que a gente não fala, que a gente não elabora o que está sendo vivenciado. Então, nesse momento eu abriria um espaço, continuaria repetindo, deixaria você se sentir mais à vontade, mais leve. Gente, Cleide é artista, hein? Gente, eu tô Porque achando... ao vivo que a gente não ensaiou, viu, pessoal? Eu tô achando que esse negócio aí que você tá fazendo, isso é hipnose. Isso é de ficar repetindo? Porque eu já comecei a viajar aí na letra da música, viajar no violão, e daqui a pouco você quer saber de tudo, e eu te conto. Ao vivo. Vou fazer isso não. Por isso que eu cortei no meio, mas vou cortar. Mas eu quero te perguntar, isso eu quero. Dentro de você, fica uma vontade maior de dar continuidade, de finalizar essa canção? Fica sim. Principalmente porque quando eu falo que... Me pergunta, qual que é a música mais linda que o Brasil tem? Eu falo Estrelas, do Gilberto Gil. Primeiro que eu acho a letra perfeita, depois que eu acho uma declaração de amor que ele fez para essa musa, que há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. E cada vez que você chorar, essa estrela vai cair. Então, assim, a importância que ele dá a essa amada. E eu acho que todas as mulheres gostariam de ser amadas assim, e os homens também. Geralmente a gente só fala na Princesa Encantada, e os homens gostariam também de serem amados assim. Então eu acho essa letra perfeita. Ainda é Gilberto Gil, que é demais. Vamos deixar para os telespectadores dar uma pesquisada na canção, mas a segunda parte ela é interessante porque ela parece que traz uma solução. Realmente, porque o tema amor, ele é muito forte presente na nossa existência. E tem muita frustração, né? A gente acaba passando por determinadas situações que, de certa forma, são traumáticas. Eu não falo nem só de amor do relacionamento de casal, mas amor também nessa relação com os pais, com os avós. Essa busca incessante que a gente tem para encontrar esse equilíbrio que muitas vezes está nesse amor. E essa música, ela traz uma solução no final. Né? Que é justamente dessa conexão com a espiritualidade. O Gilberto Gil trazendo isso, né? Onde ele fala sobre... Ele fala,
Do contrário, também sei que pode acontecer, de uma estrela cair, cada lágrima sorrir. Depois ele fala, Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim. Então, ele coloca essa conexão com Deus, com o amor, com a música, e ele dá essa responsabilidade pra gente. Isso é muito lindo. Não é? Como se fosse assim, tudo bem, eu coloco nas mãos de Deus, então eu aceito. Se tá vindo, porque Deus acredita que para mim é o melhor assim, então eu acolho. Isso. Nesse ponto, a gente acaba não entrando muitas vezes na rebeldia, que é aquela desconexão com a nossa história, com a vida. Porque muitas vezes, em casos de saúde mental, e aí eu vou colocando nessa fase, muitas vezes, do idoso, entra muito nesse aspecto de questionar determinados objetivos que eu tinha e não consegui, então fica uma pessoa frustrada e cada vez mais essa pessoa vai se fechando. Então, a musicoterapia em especial em grupo, para essa faixa etária, ela é fantástica. Por quê? Porque além de estimular o relacionamento interpessoal, eu vou dar voz para uma história que muitas vezes é calada. Por quê? Porque os jovens estão muito fixados no seu momento e esquecem que em um determinado momento também irão adoecer. Então, é interessante, assim, e isso começa na base, isso é muito social, isso é muito cultural, a gente precisa desconstruir muito isso. E é muito bonito quando a gente vai olhando para a história da sociedade, tanto que a gente tem evoluído. Gente, eu sou muito otimista. Eu percebo a evolução nesse sentido e cada vez mais, acredito que essa pandemia também veio alertar muitas pessoas a olharem para coisas que não olhavam antes. Por exemplo, a saúde mental, que é fundamental. Eu não consigo... Inclusive, eu passo por um câncer, mas se eu tiver saúde mental, eu passo bem. Entendi. Uma questão que eu queria ver com você é o seguinte, já que a gente está falando do idoso, as pessoas acima de 60 anos, a gente vê muitas reuniões dessas pessoas em trabalhos manuais e até clubezinhos de dança e tudo mais. Mas o que eu já vi, o que eu já participei e que eu fui fazer entrevista, eu vejo que as pessoas estão ali meio que por obrigação. Eu vou te contar uma coisa, isso aí não começa daí não. Possivelmente foi assim durante a vida inteira. Desde a época da escola, na época que ia trabalhar, sabe aquela pessoa que vai sempre assim sobrevivendo? Então chega na fase idosa, não vai ser diferente. A não ser que ela tenha um start, ela queira desconstruir muitas coisas. Na terapia isso é bom, é ótimo desconstruir nas terapias. E olhar de forma diferente para tudo que foi. Exemplo, essa senhora aí que foi trazido a história dela, né? Então, como que a musicoterapia pode ajudar esses grupos? Vamos supor que você vá num centro de referência de idosos que tem essas pessoas lá que estão ali por obrigação, porque minha família quer, porque tem que ser assim, porque, já que eu tenho que ir, então eu vou, melhor do que ficar aqui dentro de casa. Mas ela não fica bem lá dentro. Como que você faz? Como é que você... Dá um exemplo aí, como é que você vai fazer com esse grupo de pessoas? A música ela é muito envolvente, né? Cultural, ela de certa forma, ela invade, ela tá na nossa cultura, ela é intrínseca. Então, uma própria experiência musical, eu posso utilizar uma técnica como essa aqui de recriação, eu posso utilizar uma técnica de expressão corporal, de repente um movimento de conexão com o corpo, de olhar para o outro. Então, eu vou trazendo eles aos poucos, permito eles vivenciarem e aí eu vou jogando também essas reflexões sobre essa passagem pela vida, começando a trabalhar estimulando cada vez mais a aceitação. E por que não? Porque determinadas coisas a gente queria que acontecesse lá atrás, não aconteceram, mas como que eu posso reajustar, reorganizar para que isso possa acontecer hoje dentro das minhas limitações, dentro das minhas condições? Porque existe uma... E aí é claro que a gente vai fazendo esse movimento de devolver esse brilho para quem está nessa faixa etária, de entender que é uma fase linda, né? Hoje a gente vive muita ditadura do corpo, da estética, da beleza. Existe uma beleza maravilhosa nessa fase dos 60, 70, que a gente precisa de explorar mais. A questão, muitas vezes, nesses espaços, e que eu vejo assim, o potencial da música, é porque ela acaba baixando um pouco as defesas e, de alguma forma, a pessoa ela se permite. E esse refletir já faz ela se sentir viva. E você, quando você fez algum desse tipo de terapia com um grupo de pessoas, você presenciou algum despertar de alguma pessoa? Demais. Inclusive, eu quero trazer uma canção, posso? Nossa, deve? É uma canção, na verdade, eu falo assim, o foco nosso na terapia, na musicoterapia, é que o paciente, ou cliente, ou usuário, né, a depender, assim, do espaço que a gente tiver, para usar essas nomenclaturas,
que ele cante, que ele expresse. E aí eu tive uma oportunidade, nesse momento agora, de desenvolver um projeto, um trabalho que foi a nível até mundial. Nós tivemos 2 alunas do Japão, 3 alunas do Japão. Que legal. E outras da região lá do norte, do sul do Brasil, que foi um trabalho feito em formato online. Foi um acompanhamento musicoterapêutico. E aí eu separei e eu falo assim, olha, se vocês não quiserem cantar a canção de vocês, tudo bem, eu empresto aí a minha voz e nós estamos juntos, eu canto para você e essa música é sua. Porque acontece? Uma das técnicas da musicoterapia é a composição. A composição, quando você constrói uma música, ela se materializa. Só que embutida e por trás dela, muitas coisas serão acionadas. Imagine se é a sua canção a partir de um processo de reflexão, de investigação, porque não é só simplesmente eu venho cá, tenho intuição e vou colocando. É um pouco mais complexo do que isso. Não que isso não tenha o seu potencial terapêutico, mas a musicoterapia é um pouco diferente. Então, quando essa pessoa faz esse movimento, ela materializa aquilo. Freud, ele dizia o seguinte, para a gente poder conseguir ter um insight perfeito, a gente precisa de recordar. Aí eu vou repetir, até que eu consiga elaborar. Então, por isso que muita gente nem aguenta a psicanálise, né? Porque na psicanálise você vai para um consultório, você tem que ficar repetindo a mesma coisa. Mas Deus, ficar repetindo. E na música é o quê? Quando você tem ela gravada, o que você vai fazer com ela? Você vai repetir. E cada vez que você repete, é interessante, quando é da sua história, mais lembranças vêm, mais minuciosas, né? Então a gente desenvolveu esse trabalho e uma das canções que surgiu, que eu vou compartilhar com vocês, assim, o foco da musicoterapia não é só na letra. Hoje eu estou trazendo um foco para isso. Mas gostaria de convidar vocês para observarem a estrutura dessa composição. Essa daqui é de uma senhora que estava nesse processo de transição dessa fase adulta para essa fase idosa, né? Hoje reconhece-se o idoso no Brasil a partir dos 60 anos. E aí ela ressignificando muitas coisas e tomando a vida dela. Ela é psicóloga. E aí dizia assim, ó, essa construção veio especialmente dela, tá? Você foi muito presente, trazendo os pais, mas eu não conseguia entender seus deveres eram maiores e crescia assim sem você. E a criança faz muito disso, ela vai se reajustando. E na vida fui dando um jeito, cheguei a pensar que os passarinhos iam me levar uma memória dela. Pois se não tinha com quem brincar dos seus filhotinhos, eu ia cuidar. Aí ela dizia, hoje sigo assim na vida, o melhor de mim estou a oferecer. Vezes erro, vezes acerto, estou sempre a aprender. Isso aqui tudo ela vinha trazendo. Então ela tinha um traço perfeccionista, tinha dificuldade de lidar com o erro, de olhar para os erros durante a vida dela. E aqui ela foi reelaborando, ressignificando tudo isso. E ela dizia, o medo às vezes invade, penso que não vou aguentar. Aí vem, mas em mim invade a coragem e me permito entregar. Hoje sou percebendo quantas coisas bonitas que ela foi construindo durante a caminhada dela. Mas ela reconheceu que em um determinado momento ela precisou de deixar minha família, meus amigos pra trás, tive que deixar. E hoje tenho o meu filho, meu marido e nossa casa. Isso é fruto do amor de alguém que permitiu se amar. Essa repetição. Então
perceba que a estrutura da música ela é toda pensada para que possa potencializar tudo que a pessoa foi vivenciando, ressignificar determinados momentos, né? A gente trabalha muito com a criança ferida. Quantas coisas lá na nossa infância a gente não passa? Nossa, e como, viu? Aliás, os traumas da vida adulta foram gerados lá na infância. E aí, o que a gente costuma fazer? Ai, se não tivesse passado por isso, ó céus. Mas já passou, né? Isso, e dificilmente, conscientemente, a gente entra nesse lugar realmente, porque o inconsciente acaba sendo muito mais forte na gente do que essa vontade realmente de querer viver, de querer estar, de tomar tudo o que foi. Comparação, né? Tanto que é terrível. É legal a gente... Você tá falando isso aí, me lembrei de uma música do Lo Borges, do Milton Nascimento. Cada vez que o adulto precisa, o menino vem cá me dar a mão e vice-versa. Não é? Então, assim, dentro da gente tem um menino. Esse menino que... Há um menino, há um moleque. Esse mesmo. Então, assim, a pessoa está presa, como você disse. Ah, se eu não tivesse passado por isso. Então, esse adulto, ele tem que ir lá dar a mão para esse menino e tirar de lá. E eu acho que esse trabalho seu faz isso perfeitamente, E é o né? nosso adulto. E olha só que interessante, muitas vezes a gente precisa dessa pessoa de fora, porque eu gosto de citar o Freud, porque eu sou especialista em psicanálise, mas ele fez esse movimento muito de tentar se autoterapeutizar, né? Autoanálise. Ele era muito metido. Né? Mas ele viu que é complicado porque existe um processo que precisa de acontecer para que algo modifique, que é a transferência. E sozinho com a gente mesmo, a gente aciona tantos mecanismos de defesa, de negação, de que não, tá tudo bem. A gente não quer passar e olhar para a dor. É muito difícil olhar para a dor. Só que lá na nossa dor, quando a gente olha, a gente ressignifica, é onde está a nossa maior força. Legal. Tem muito assunto para você falar ainda, moça. Você vai ter que voltar aqui. Vamos voltar. Com as bênçãos do Pai Eterno, eu te agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter trazido um pouquinho, uma introdução do que é a musicoterapia. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, quiser nos acompanhar também nas redes sociais, né? Não sei se a gente pode, de repente... Pode falar. Pode. Se quiserem também no nosso site, que é andressatoledo.com, lá já tem um direcionamento para as redes. Então, de repente, é melhor ir lá. Vai lá, andressatoledo.com. E aí no Instagram, que eu faço muito esse trabalho, e no YouTube também, de alguma forma esclarecer e mostrar o potencial da música, não só com enfoque no entretenimento, mas também com enfoque na parte de terapêutica, do autoconhecimento. E detalhe, quando uma música dessa aqui vai para o mundo, porque isso aconteceu, tem no Spotify também várias canções, tá? Desses alunos, eu chamo de alunos, porque eu digo que nós somos eternos aprendizes de nós mesmos, eu não chamo de paciente, cliente, tá? E tem várias dessas canções que eu chamo de canções sistêmicas, né? Porque a gente faz um olhar sistêmico realmente para toda a história. E aí a música ela é entregue para o mundo. Isso é promover saúde. Claro, com certeza. Parabéns pela sua missão. Eu que agradeço. Muito obrigada, obrigada, Cleide. Imagina.